Boa noite, eu sou a Carol Grekov e você está no Revoada News. A pauta da nossa matéria de hoje será direcionada à educação dos nossos pequenos, a interação como proposta na infância. Iremos receber com prestígio algumas convidadas com conhecimento aprofundado para tirar algumas dúvidas enviadas pelos nossos internautas. Para dar início, estou aqui com a Deise Camilo, estudante universitária da Uninove de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Deise! A primeira pergunta foi enviada pelo Luiz Romero, do bairro da Vila Prudente. Ele pergunta o seguinte: por que o professor não deve dar aula de maneira tradicional? Muito obrigada, Carol, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje contribuindo. Desde já agradeço também ao Lui. Obrigada pela pergunta. As crianças pequenas possuem uma forma diferente de aprendizado. Ao contrário dos adolescentes, até mesmo do adulto. Elas aprendem principalmente por meio de troca de conhecimento com outras pessoas, especialmente brincando. E esse brincar, as crianças pequenas reproduzem na realidade, tentando compreender e dar sentido do que elas vivenciam. Interessante, Daisy, mas qual seria esse modo tradicional? Essa aula ela está inserida quando se trata de uma aula monótona, onde o professor passa mais lições com base em repetições e não há uma troca de conhecimento, uma clareza, uma interação, algo mais profundo, mais conciso, mais franco. Realmente ninguém merece. Muito obrigada pela sua participação, Daisy. Agora, estamos aqui com a Solange Carvalho, também estudante de Pedagogia da Uninove. E para você, eu tenho a seguinte pergunta, também enviada pelos nossos internautas. A Celeste Muniz de Guarulhos pergunta: quais são os benefícios do trabalho coletivo na infância? Obrigada, dona Celeste, pela sua pergunta, muito curioso. Mas a pedagogia da educação infantil, ela sugere que seja organizado tempos e espaços para que as crianças elas interajam entre os colegas na sala de aula, né? Desta forma, o professor ele vai interferir somente monitorando. Elas vão estar construindo esses conhecimentos, pode ser através de um alimento, de um jogo. Eu acho que eu consegui te explicar, Carol, como que a gente trabalha com as nossas crianças em sala de aula. Com certeza, Solange. Com a sua explicação, vemos como é importante, analisarmos cada aluno individualmente. Mas vamos para a próxima questão, que ainda temos muita coisa para discutirmos. Então, seja bem-vinda, Juliana Gomes. Dessa vez foi o Carlos Daniel, de São Bernardo do Campo, mais um da Grande São Paulo, que enviou a sua pergunta. Então, a questão é: qual é a importância da proposta pedagógicas instigantes? Muito boa essa pergunta. Então vamos lá. Quando nós utilizamos esse tipo de proposta, nós causamos nos alunos o espírito crítico e investigador da nossa realidade, trazendo na sala de aula conhecimentos como da cultura, da ciência, de objetos tecnológicos e também da arte. Então, nós passamos a explorar as nossas várias linguagens de expressão, como a escrita, dança e muitas outras. Ah, muito legal! Vejam, pais, objetos tecnológicos também são muito legais para o conhecimento e aprendizado dos nossos pequenos, mas sem exagerar no Candy Crush, hein? Vamos para a próxima. Vamos conversar agora com a Paloma Alves. Essa pergunta é mais uma curiosidade minha mesmo, tá? Se por acaso o educador não conseguir fazer uma atividade com a turma toda, qual atitude ele deve tomar? Bom, Carol, bacana a sua pergunta. Então, o educador, ele pode estar montando grupos, né, fazendo brincadeiras, incentivando que as crianças elas conversem entre si, né? E nisso, as crianças que têm mais experiência, elas ajudam as que não têm. E dessa forma, todas as crianças em conjunto, elas estariam aprendendo. Muito obrigada pela sua participação, Paloma.
Agora vamos fazer uma pausa breve até que a nossa próxima colaboradora chegue. Voltamos e a Simone de Oliveira já está aqui comigo. A pergunta é: qual a visão da abordagem teórica na infância? Muito obrigada, Carol, pela pergunta. Então, essa abordagem, ela foca na educação como um processo mais amplo. Como isso estimula a ação educativa democrática, que dá a vez e a voz do grupo infantil. Ela aponta a importância do trabalho como projetos das quais temáticas sejam escolhidas a partir de curiosidades e assuntos significativos para as crianças. Então, um exemplo para isso seria os professores procurarem temas que as crianças gostem e trazerem conteúdo para dentro dessa temática? Isso, exatamente. Assim chamaria a atenção dos pequenos e facilitaria o entendimento deles para dentro da sala de aula. Bacana isso. É legal esse cuidado do professor de trazer temas do cotidiano para dentro da sala de aula. Agora vamos falar com a Giovana Silva e a pergunta para você é: essa visão da abordagem teórica vai contra o quê? Carol, a visão vai contra o que se tem chamado de práticas de escolarização precoce. Essas práticas forçam as crianças pequenas a terem uma rotina cansativa de lições e mais lições, trabalhos e atividades mecânicas, onde o educando estuda solitariamente sem promover o diálogo, a troca e a interação, que são fundamentais na educação infantil. Essa seria a pior maneira de ensinar um aluno, porque desmotiva, ainda mais na infância, tira totalmente seu interesse. Eu vou voltar a palavra a Daisy, que poderá complementar um pouco mais a um ponto que chegamos até aqui. E hoje, Daisy, me responda por favor, por que a criança é vista como uma categoria histórica, social e geograficamente situada? Porque elas são diferentes. Essa diferença, ela se dá de acordo com o contexto real, de onde estão inseridas, tendo cada um o seu diferencial. Sendo assim, ela está relacionada com questão que engloba principalmente a questão quando se trata de classe, etnia, gênero, religião, entre outras. E a pedagogia da infância, ela destaca que as crianças são sujeitos de direito, dentre eles a proteção, a provisão e a participação social, que é o mais fundamental. E acaba que isso serve para todos nós, não só para as crianças. Somos seres individuais, cada um com as suas características. E para finalizar o nosso diálogo e concluir a nossa matéria, vamos dar as honras novamente a Simone. Simone, qual a concepção da pedagogia da infância? Obrigada, Carol. Foi uma satisfação contribuir com essa matéria. Na educação infantil, as crianças usam mais do lúdico, a imaginação, a brincadeira. Então, o pedagógico usufrui disso para facilitar a transformação do conhecimento, já que é assim que consegue prender a atenção do infantil. É através da sociologia infantil que entendemos que as crianças é um ser único que tem plena capacidade de estabelecer múltiplas relações. Muito legal essa importância que dão para as habilidades das crianças. Então, caros espectadores, essas foram as nossas questões solucionadas por hoje. Espero que todos tenham gostado. E para enviar as suas perguntas para o próximo programa, é só acessar revoadanews.uninove.br ou seguir nossas redes sociais, que as nossas equipes jornalísticas estão 24 horas por dia antenados nos assuntos mais importantes sobre educação. Muito obrigada pela sua atenção. Um agradecimento especial para os nossos internautas que participaram enviando suas perguntas e as nossas convidadas que cederam seu conhecimento e trouxeram prestígio ao nosso programa. E nos veremos no próximo programa. Boa noite!